Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Queremos falar hoje sobre legado. E o legado de uma mãe, mais especificamente. O legado das mães. Isto é, aquilo que uma mãe tem, que é a marca da vida dela, que abençoou a vida dela, e que ela passa para as gerações seguintes. Quer queira ou não, a gente goste, mas nós somos frutos de uma história. Nós somos resultados. E a nossa história, ela é marcada por aquilo que os nossos pais, os nossos avós, bisavós foram, e a gente não precisa de, através dos tempos, escolher as coisas boas que marcaram a vida deles e ter a maturidade suficiente para excluir aquilo que de negativo marcou a vida deles, que a gente não precisa reproduzir. De vez em quando a gente encontra alguns marmanjos, né, dizendo, eu sou assim porque a minha bisavó, a minha avó, o meu avô, o meu pai, e aí por isso que eu estou agindo assim, tenho comportamentos disfuncionais. E interessante que esses dias eu passava ali no comércio, e no próprio comércio lá, e tinha um bar, e tinha uma conferência de uma catarse entre aqueles que estavam reunidos lá à mesa, e uma pessoa ia passando e de longe eu escutei. Ela diz, eu não tolero quem não assume responsabilidade pela sua vida depois de adulto e fica culpando o pai, a mãe, avô e bisavó, em vez de mudar a vida. Eu falei assim, olha rapaz, lição de moral aqui em pleno boteco, aqui na quadra 14, não é isso? Trazendo confrontos para mudança. E Paulo aqui começa nessa carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo de número 3 até o 5, ele diz assim, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, de quem sem cessar faço menção de ti nas minhas orações de dia e de noite, lembrando-me de ti lembrando-me das tuas lágrimas, desejo ver-te, isso é falando a Timóteo, eu quero te ver, Timóteo, para me encher de gozo, me sentir alegria quando eu ver você, trazendo à memória, isso é me fazendo lembrar, a fé não fingida que há em ti. Fé esta que habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e que agora habita em você. Então, e Paulo diz, essa fé você recebeu dos seus pais e depois essa fé se tornou em serviço ao Senhor, porque o versículo seguinte diz que quando ele conheceu a Paulo, esta fé se tornou em serviço ao Senhor, quando Paulo impôs as mãos sobre ele e diz, rapaz, essa fé precisa redundar em serviço para o reino. Essa fé precisa abençoar outras pessoas. Essa fé não pode morrer em você. O legado recebido não pode morrer em você. Você não é uma sepultura de legado, rapaz. Você não é uma sepultura de legado. Pelo contrário, você é um depósito para abençoar outros.
Você é um depósito que tem uma torneira de saída. E aqui eu fiz uma revisão da história da minha vida pela árvore genealógica da minha mãe. E a minha bisavó materna, né? A vozinha Antônia, que eu tive o prazer de conhecer, e o seu esposo Higino, que eu não conheci, quando eu me entendi por gente, ele já tinha passado, mas a minha vozinha Antônia era crente no Senhor Jesus Cristo, membro da Igreja Cristã Evangélica, andava com Cristo. E essa vozinha Antônia e o meu avô, bisavô Higino, que conheciam a Cristo, geraram 16 filhos. E esses 16 filhos foram educados na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Aleluia, pela vida da minha bisavó e do meu bisavô. E dentre esses 16 filhos lá estava a minha avó. A avó Maria Martins, que também conheceu a Cristo através da sua mãe e seguiu ao Senhor e criou os filhos no temor do Senhor. Na idade adulta, alguns tomaram rumos diferentes, mas a minha avó criou a minha mãe, e aí já passou para outra geração, no temor do Senhor. E a minha mãe, desde a infância, conheceu a Jesus. Conheceu a Jesus. Então estamos aí na terceira geração de pessoas que conhecem a Jesus. E a minha mãe, por sua vez, juntamente com meu pai, gerou 9 filhos. Também os ensinou no temor do Senhor. Temos 2 que estão caminhando fora, mas eles sabem, eles conhecem. E eles são fruto de intercessão do meu pai, da minha mãe, e também nosso, de que nós oramos, para que Deus reescreva uma nova história para o Edivaldo e para o Elias. E eu creio que Deus responde às orações, porque a Bíblia diz que quando a semente é plantada, ela sendo regada, ela vai brotar, e a palavra de Deus é poderosa para a seu tempo mudar a história da vida daqueles meus 2 irmãos. Eu creio nisso. Então eu sou a 4ª geração. Eu sou a 4ª geração de alguém que conheceu a Jesus, de um legado de fé. E um legado de fé, quando eu digo de fé, não é de religiosidade, não. É um legado de fé onde Deus opera. É um legado de fé onde Deus é vivo. Não é de tradição religiosa, não estou tratando de tradição religiosa, não. Eu sou de uma família onde Deus faz milagre na nossa casa, na nossa família, onde a oração é respondida. Aleluia! É fé viva, é fé não fingida, não é rito religioso, não. Aleluia! A história do meu pai, da minha mãe, é história de milagres, de Deus restaurar, de Deus fazer coisas tremendas, de Deus conduzir, dirigir. E eu já contei algumas delas aqui, mas quando meu pai tinha que vir para Brasília, não tinha R$1 no bolso, era meieiro num lugar lá, e a única possibilidade que tinha era receber um dinheiro da prefeitura onde minha mãe trabalhou como professor. Ele falou assim: vou lá receber aquele dinheiro. Mas disse: rapaz, aquela prefeitura nunca pagou ninguém. Meu pai disse: rapaz, mas se Deus quiser que eu vá para Brasília, ele vai, eu vou lá e vou voltar com o dinheiro. Irmão dele foi lá e voltou com o dinheiro lá da prefeitura do município. Mas, rapaz, isso nunca aconteceu. Ele diz: rapaz, quando Deus quer, ele faz as coisas acontecerem. Meu pai, como funcionário da Nova Cap, aquele tampão do fundo da caçamba, aquele que levanta para derramar o cascalho, ele como funcionário da CAESB, depois de puxar os canos, aquele tampão virou e pegou no meio do quengo dele, e ele desapareceu. Alguém dizia: isso não volta mais. Deus levantou meu pai de lá. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Deus é um Deus de milagres.
E Ele fez milagre na geração dos filhos do meu pai, fez milagre na minha vida, nós experimentamos milagres. Então na quarta geração, na quinta geração, a geração dos meus filhos, geração do Sérgio, geração do Esdras, geração do Valber. A nossa geração é marcada por Deus, marcada por Deus. Vocês conhecem os testemunhos da nossa casa, e a gente celebra a operação de Deus lá, sabe, irmãos? Aí eu começo a voltar e começo a imaginar que alguém creu primeiro, que alguém teve fé, que alguém caminhou com Deus. E aí eu começo a olhar para o Samuel ali, ó, que já é a sexta geração, Samar é a sexta geração, Manuel é a sexta geração, o Davi que nasceu agora é a sexta geração. Aleluia, eu quero dizer, Deus, eu quero que esse legado de fé não fingida, não de religião, mas de fé, de crer que Deus é vivo e atuante na terra, e de que está pronto para fazer obras grandes e tremendas. Eu quero ver Deus fazendo isto. Aí o Samuel já nasce experimentando os milagres de Deus, o cuidado de Deus na vida dele. Eu quero que os meus netos e as minhas netas sejam obreiros do Senhor Jesus, sirvam ao Senhor, do mesmo jeito que eu louvo a Deus pelo ministério de cada filho meu na casa dele, pela vida do Sérgio, pela vida do Êxodo, pela vida do Valber. Eu louvo ao Senhor, e eu sei que isso não é resultado apenas do trabalho meu e da Beth, isso tem um legado de fé que é transmitido. Que Deus faça da Samara um instrumento de vida. Coisa mais linda, quando eu vejo a Samara e a Manuela já ministrando aqui no louvor, aqui levantando as mãos. E o dia que comoveu, eu estava num culto lá no subsolo, a gente estava cantando um culto, estava em reforma aqui, as nossas reuniões eram lá no subsolo, a gente estava louvando ao Senhor, de repente sem ninguém mandar, a Samara levanta do banco e começa a bailar em adoração a Deus. Ninguém disse nada, havia um peso de glória ali. Aleluia. Aí eu vejo ela discipulando a Manu, não é isso? Aleluia. E eu quero ver os meus netos como pregadores do Evangelho. Pregadores do Evangelho. Legado, resultado de uma história. E Paulo então escreve a Timóteo, dizendo: Timóteo, desperta o dom que há em você, rapaz. Deixa esse negócio morrer em você, não. Você que é filho de crente, você que foi criado no Evangelho, vocês meninos que estão aqui na frente, ó. Você também, Ageu, que é menino também. Aleluia. Não deixa a fé morrer, não. Sejam pessoas de Deus, com autoridade de Deus, com graça de Deus, com autoridade de Deus, alguém que crê, que faz diferença. Tomem posição. O resultado desse legado na vida de Timóteo, primeiro, a avó dele, Lloyd, conheceu a Cristo com uma fé não fingida. E essa fé não fingida chegou até Eunice. E Eunice, então, passa isso a Timóteo. E Timóteo se torna um obreiro, irmão, que marcou a história. Amigo, companheiro do maior apóstolo, parceiro. Quando nos últimos dias de Paulo, ele manda uma carta para o amigo dele, da fé não fingida, e diz: procure vir ter comigo depressa. Vem estar comigo. O resultado de quando a gente anda com Deus. Você bisavó, você avó, se tem alguma trisavó, alguma tetravó aqui, aí já é tanto avó aí que já me falham os nomes para dizer, mas se você está aqui, faça com que a sua fé seja transmitida. Faça com que essa fé seja repassada. Faça com que essa fé não morra em você, que ela prolongue. Mas acima de tudo, faça com que essa fé seja uma fé viva. Seja uma fé viva. Que os filhos, que os netos, que os bisnetos, os trinetos olhem e digam assim: ah, a minha vozinha, aquilo tem fé, viu?
Aquilo quando ora as coisas acontecem, aquilo crê diante de Deus. E mesmo quando as coisas não acontecem como ela quer, ela continua servindo e glorificando ao Senhor, porque ela ama a Deus de forma incondicional. O resultado dessa história, irmão, é que Timóteo foi habilitado pelo poder do Espírito Santo, né? Lá no versículo 7 diz, Deus não nos deu o espírito de medo, mas Deus nos deu o espírito de poder. Isso fez com que Timóteo cresce e se tornasse um crente poderoso. Também diz que Timóteo foi habilitado em amor. Amor, alguém que era capaz de amar os seus irmãos, de amar a igreja, de amar o evangelho. E também com moderação, equilibrado. Precisamos de uma geração de gente equilibrada, que prossiga marchando com equilíbrio. Tem dia que está tudo bem, a gente vai eufórico e louvando ao Senhor e a gente vai firme. Tem dia que às vezes as coisas são difíceis, mas aí a gente canta o hino 53 da Harpa Cristã, que diz que a fé canta na tristeza. E a gente então vai cantando e vai firme. Equilíbrio. Andar com o Senhor, não é uma fé condicional. Não é uma fé que depende de, é uma fé que depende de Deus só. Glória a Deus. E aí Paulo começa a dizer a Timóteo, por causa dessa fé, por causa desse legado que você recebeu, eu quero dizer para você não se envergonhar, versículo 8, do testemunho do Senhor Jesus. Meninos e meninas, vocês que estão aqui, de uma geração de filhos, de pais que andam com Deus, não se envergonhe do Evangelho. Aleluia. Não se envergonhe do Evangelho. Assuma quem você é. Assuma a postura de que você é crente, filho de Deus, nascido de novo, para fazer diferença no mundo. E quando alguém pressionar você, você fala, olha rapaz, eu não me envergonho de quem eu sou, eu não me envergonho da fé que eu tenho, eu não me envergonho do Evangelho que creio, porque está escrito, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você crê, ele vai mudar a sua vida também. Aleluia! Gente de coragem, gente de posição, gente firme, gente que não nega. Aleluia! Glória a Deus, gente firme. Não uma geração de gente covarde. Não uma geração de gente que é levado por qualquer pressão, que não pode ouvir um assovio, não pode ouvir uma insinuação, que abandona a fé, abandona aquilo que crê para abraçar o mundo. Seja firme nos teus propósitos. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Levante a sua mão assim, diga comigo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, glória a Deus. Onde você estiver, diga eu sou crente. Alguém vai dizer para você, você fala, eu sou crente, rapaz. Aleluia, eu sou de Jesus. Eu estou esperando Jesus voltar para buscar a igreja, eu vou subir com ele. Eu não sou desse mundo, a minha geração não é do mundo. Quando Jesus voltar, eu vou subir, eu tenho aliança com ele. Aleluia! Aleluia! Oh glória! Gente de coragem!
Paulo diz assim: rapaz, não se envergonhe de mim também não, mesmo que eu esteja preso. Cadê seu líder, rapaz? Cadê seu pastor? Rapaz, está preso lá em Roma. Paulo está preso, não envergonhe de mim não, rapaz. Porque eu estou preso aqui, eu sou prisioneiro do Senhor. Eu não sou prisioneiro de Roma, eu não sou prisioneiro de César, eu não sou prisioneiro dos judeus, eu estou na cadeia, mas a algema que me prende são as algemas da salvação. Deus me prendeu a Ele, eu ando com Ele. Se Ele quer me usar na cadeia, Ele vai me usar. Onde Ele me colocar, eu sou dele. Timóteo, não se envergonhe disso. Jovens, não se envergonhem dos seus pastores, dos seus líderes. Não se envergonhem da fé dos seus pais. Não se envergonhem de mim. Não se envergonhem dos pastores dessa igreja. Nós queremos honrar o nome do Senhor, queremos viver para Ele. Não se envergonhe dos seus líderes, pelo contrário, se comprometa com o chamado do Evangelho. Aleluia. Timóteo, vem participar um pouco do sofrimento do Evangelho. Versículo 8 também diz: antes participa comigo das aflições do Evangelho. As aflições do Evangelho é você vencer o momento em que você é ridicularizado. As aflições do Evangelho é quando você tem que dizer não para o pecado. Mesmo que você lá no seu homem carnal, você gostaria de dizer sim. Mas você vai dizer: eu vou dizer não, porque eu tenho uma aliança com Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, de 10 a 11, ele fala: o meu desejo é conhecê-lo melhor, falando de Cristo. Conhecer o poder da sua ressurreição, ter participação nos sofrimentos de Cristo, conformar-me com Ele na sua morte, para de algum modo chegar à ressurreição dos justos. É um processo, é uma caminhada desafiadora, longa. E eu fico imaginando mães passando esse legado de fé. Mães passando esse legado de fé. Meu pai fazia uma coisa junto com minha mãe, dizia: olha, aqui se a gente tiver tudo bem, nós vamos louvar a Deus. Mas se o cano d'água furar e as coisas bagunçarem, não demos conta de nada, passarmos necessidade, nós não vamos deixar de louvar a Deus. E um dos meus irmãos disse ontem: a coisa que eu mais me alegro é que nos momentos mais difíceis da nossa vida, eu via minha mãe adorando o Senhor Jesus, cantando. Mães, para os seus filhos amarem a cruz de Cristo, eles precisam de vê-la cantando, adorando, comprometida com Cristo. Precisamos de mães que se levantem pela manhã, ou durante o dia, ou enquanto cuida do afazer da casa, ou quando volta do serviço à noite e vai coordenar as coisas, possam dizer assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Não é o filho ver uma mãe que murmura, não é o filho ver uma mãe que reclama, não é o filho ver uma mãe que lamenta, que lamenta de ser crente, lamenta de andar com Deus, reclama de estar comprometida com Cristo. Mas ver uma mãe, e minha mãe crê. Está tão complicado, parece que não tem jeito, mas minha mãe crê. Minha mãe crê. Na hora da dificuldade, ela chama: vem cá, meu filho, eu vou orar por você, eu vou abençoar você, eu vou clamar a Deus por você, e Deus vai escrever uma nova história. Mães que creem
Mães que creem que pode passar essa fé para os filhos. Paulo fala para Timóteo, você, no versículo 13, você recebeu um modelo, Timóteo. Você viu um modelo na sua mãe. Conserve esse modelo. Conserva o modelo, rapaz. Não destrói o modelo, não. Conserva. Conserva o modelo das sãs palavras, da fé, do amor que é em Cristo Jesus. Conserva o modelo. Olha para a fé do seu pai, da sua mãe, e conserva o modelo deles, a caminhada com eles. E você, mãe, você, pai, especialmente as mães no dia de hoje, seja um modelo de fé dentro da sua casa. Seja um modelo de fé para quando seu filho chegar aperreado, angustiado, sem saber o que vai fazer, você pega um menininho de 20 anos ou mais e coloca no braço, vem cá meu filho, mamãe vai orar por você. Deus, aqui está meu filho, meu filhinho, eu quero abençoar este menino aqui, pai. Olha para a dor dele, para o coração dele. Senhor, que é Deus na minha vida, pai, faz um milagre, eu estou clamando por este menino. E ele sai dali na certeza de que foi ouvido por Deus, porque a mãe é um modelo de fé. Referencial. Mãe, você que está aqui, que a sua filha possa desejar ser igual a você, na fé, no andar com Cristo. Disse, quero ser crente igual a minha mãe quando eu crescer. Quer ter essa fé que ela tem, quer ter essa vontade que ela tem, esse amor incondicional a Jesus. Esse amor incondicional. Pode ser que o barraco desabe, mas minha mãe está de pé diante do Senhor. Glória a Deus. Paulo continua escrevendo, dizendo, Timóteo, você seja um transmissor da palavra. No capítulo, versículo 1:14, fala que ele é para guardar o depósito. Guardar o depósito que ele recebeu. Mães depositam nos seus filhos. Mães depositam nos seus filhos. Os filhos são resultados de depósito das mães. Lloyd depositou em Eunice, Eunice depositou em Timóteo. Volto lá na avó Toninha, que depositou na minha avó Maria, que depositou na minha mãe Heroína, que depositou em mim, que a gente depositou nesses meninos, que eles têm a responsabilidade de depositar nesses que estão aí. Legado, o nome disso. E Paulo fala, olha Timóteo, não só seja um depósito, mas transmite isso a outros. Está lá no versículo 2:2. O que você tem ouvido, transmite aos outros. Transmite aos outros. Garotos, garotas, meninos e meninas, jovens, gente da mocidade, gente da meia idade, gente da nossa idade, gente da terceira idade. Passe para frente os depósitos que Deus colocou na sua vida. O nome disso é evangelismo, o nome disso é discipulado, o nome disso é transmitir às gerações futuras que grandes coisas fez o Senhor por você e por isso você está alegre. Então mães precisam deixar um legado, algo digno de ser imitado. E Paulo diz que esse legado é a fé não fingida. E fé não fingida é uma fé inteira, é uma fé verdadeira, é uma fé não circunstancial. É aquela fé encontrada em Joquebede. Em Joquebede, a mãe de Moisés. É aquela fé encontrada ali. Que o faraó diz, é para matar todo mundo. E a circunstância era de perda. Ele diz, eu vou peitar o faraó. Eu não vou matar o meu filho. Meu filho não vai morrer. Fé. Não circunstancial. Fé que coloca a vida em risco. Fé tipo aquela de
Sadraque, Mesaque, Abednego, lá no capítulo 3 de Daniel, de 15 a 18, quando o rei diz, olha, se vocês não dobrarem os joelhos, eu vou colocar vocês na fornalha, vocês vão morrer. Aí eles respondem para o rei, dizem, olha rei, quero dizer para o senhor o seguinte, se o senhor quiser nos jogar na fornalha, eu quero dizer para o senhor que o senhor pode fazer, porque o senhor é o rei. E que o nosso Deus pode nos livrar da tua mão e nos livrar lá da fornalha. Ele pode livrar. Mas se ele não livrar, não tem problema não, a gente continua sendo dele do mesmo jeito. Nós não vamos negar Deus independente disso. Isso é fé não fingida, meu irmão. Fé não fingida. É quando você recebe uma pressão daquela jovem, daquela de arrepiar o cabelo. Você fala, eu não vou, rapaz, não vou porque eu sou crente, rapaz, só por causa disso. Só por causa disso. Tá? Mas você não sabe o seu prejuízo, não tem problema não. Meu Deus é mais rico, rapaz. Meu Deus é mais rico, eu não estou nem me importando não. Em Deus eu sou rico. É a fé de Hebreus, capítulo 11, versículos, a partir do versículo 32. E eu vou ler para encerrar. Que diz assim, o que mais direi? De gente de fé, né? Me faltará tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela força venceram reis, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, foram torturados, não aceitando o livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados ao meio, mortos à espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados e aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Aleluia. Dos quais o mundo não era digno. Pessoas que o mundo não merece, porque eles são de Deus. Pessoas que o mundo não merece, porque eles são comprometidos com Deus. Eles são lá do céu, tem endereço lá, tem o selo de Deus. Então o mundo não é digno deles, o mundo não é digno de você não, meu irmão. Deus comprou você, você é dele. Você é dele, o mundo não merece você não. Quando alguém fala, você é crente, o cara fala, ninguém merece. Você fala, não merece mesmo não. Não merece mesmo não, rapaz, eu sou lá de cima. Andaram errantes pelos desertos e pelas covas da terra. E todos esses, embora não tenham recebido a promessa do testemunho da fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aleluia.